Bom, vamos começar com uma reflexão. É uma situação que muita gente já deve ter visto, né? Dois profissionais com exatamente os mesmos recursos, no mesmo mercado, e ainda assim os resultados são totalmente diferentes. Um parece que prospera com uma certa leveza, as coisas fluem, enquanto o outro vive exausto, sentindo que o crescimento é sempre pesado, uma luta constante. Olha, a diferença quase nunca está do lado de fora. A questão é que existe um vazamento silencioso de energia na estrutura interna da pessoa. E é isso que acaba sabotando não só o crescimento profissional, mas também e muito os relacionamentos. E nesta análise, a gente vai usar dois conceitos-chave para diagnosticar esse vazamento. Primeiro, as 5 potências, que vão mostrar exatamente onde a energia está escapando, e depois, a matriz comportamental, que mostra como a gente pode redirecionar essa energia de um jeito muito mais inteligente. Então vamos lá, começando pelo primeiro conceito, as 5 potências. Pensa nelas como as áreas específicas da vida onde esse dreno silencioso de energia acontece. Entender isso já é o primeiro grande passo para conseguir estancar o vazamento. Muita gente acredita que ignorar o cansaço, sabe? Dormir pouco, comer qualquer coisa, é sinal de produtividade. Mas na prática, acontece exatamente o contrário. Isso leva a decisões piores e a uma desconexão gigantesca com o prazer, com o estar presente. E olha que interessante. Aqui a gente vê como a mesma causa, o esgotamento físico, se manifesta de formas bem diretas tanto nos negócios quanto na vida pessoal. É um lembrete de que a falta de presença no corpo pode destruir a química muito antes da falta de amor. Uma emoção que não é dita, que não é expressada, ela não vai embora. Ela vira um ruído, sabe? Um barulho de fundo constante. No trabalho, isso cria o que a gente chama de passivos invisíveis. Já nos relacionamentos, cria um silêncio que aos poucos vai tomando o lugar da intimidade. E isso aqui é brilhante porque mostra que a química entre duas pessoas não some do nada, não evapora. Muitas vezes ela é corroída por aquilo que fica por dizer, por aquele desconforto que vai se acumulando em silêncio, até que a conexão simplesmente se quebra. Esse aqui é um padrão que muita gente confunde com o ser inteligente, com o ser estratégico. Mas a verdade é que pensar demais, analisar tudo excessivamente, pode ser uma forma muito sofisticada de autossabotagem. É algo que paralisa em vez de preparar. Então, o ponto crucial é este. Nos negócios, esse padrão de pensamento excessivo trava decisões, faz perder o timing das coisas. E na vida pessoal, é simples. Uma mente que não para, uma mente hiperativa, não consegue sentir. E convenhamos, sem sentir, não existe desejo de verdade, só performance de vez em quando. O corpo percebe as coisas muito antes da nossa mente racional conseguir organizar. Só que muitos líderes, muitas pessoas são treinadas para desconfiar dessa percepção, da intuição. Ignorar o instinto é o que leva a gente a insistir em sociedades que não fluem ou em relacionamentos onde o corpo já deu todos os sinais de que a conexão não existe mais. Isso aqui é sobre propósito. Um faturamento altíssimo, mas sem um porquê claro por trás, leva a um sentimento de vazio. Nos relacionamentos, a falta de uma direção em comum pode levar à codependência, sabe? Onde uma pessoa precisa se diminuir, se anular, para que a outra possa crescer. Certo. Agora que a gente já sabe onde a energia está vazando, vamos mais fundo. Vamos investigar a causa raiz. Porque esses vazamentos não são por acaso, eles são sintomas de um sistema muito mais profundo. O nosso sistema operacional interno, que direciona para onde vai a nossa energia. Pensa nisso como o sistema operacional de um computador, que decide qual programa vai rodar e quando. Uma matriz bem ajustada, bem organizada, sabe a hora de avançar, de sustentar, de recuar ou de terminar algo. Agora, quando ela está desorganizada, ela aciona os programas errados na hora errada, criando padrões de autossabotagem. Esse é o arquétipo que tenta resolver tudo, controlar tudo. Isso acontece quando a matriz de direção, que deveria só guiar o caminho, se desorganiza. Aí ela entra em pânico e quer assumir o controle de tudo. O resultado? Esgotamento no trabalho e nos relacionamentos o desejo é sufocado. Simplesmente não tem espaço para existir. Essa pessoa aqui é aquela que percebe riscos, intenções, muito antes de todo mundo. A origem disso é uma matriz energética, que é a nossa parte que sente a energia dos ambientes. Só que quando esse talento não é reconhecido, não é validado, a percepção vira vigilância. No trabalho, isso se transforma em microgerenciamento, nos relacionamentos vira ciúme.
Esse padrão é o da busca por validação externa para se sentir bem em equilíbrio. Ele nasce de uma matriz sensorial desregulada, que é o nosso sistema que busca harmonia através das sensações. Quando esse sistema se perde, ele começa a buscar essa harmonia do lado de fora, seja provando o próprio valor no trabalho o tempo todo ou, no sexo, focando só na técnica sem presença. E isso, claro, não sustenta o desejo a longo prazo. Essa pessoa precisa de desafio, de novidade, para se sentir viva. O padrão vem de uma matriz não convencional que se alimenta do que é novo, do que é diferente. Quando essa pessoa fica presa na rotina, seja no trabalho ou no relacionamento, ela simplesmente desliga. A intimidade esfria e não é por falta de amor, é por falta de estímulo. Bom, e aqui temos o arquétipo que diz sim para tudo e para todos. A fonte disso é uma matriz adaptativa, cujo grande talento é se ajustar aos outros. O problema é que quando essa adaptação não tem limite, a pessoa se perde no trabalho, se anula nos relacionamentos. E o desejo? Bom, o desejo não consegue nascer onde não existe espaço para o eu. Então, o ponto crucial de tudo isso é como a gente conecta esses dois conceitos para criar uma solução de verdade. E a resposta não é trabalhar mais, de jeito nenhum. É parar de perder energia de forma improdutiva. É sobre inteligência, não sobre esforço. E é esse o caminho. É a jornada para sair do esgotamento e chegar no que a gente pode chamar de sucesso integral. Sabe, aquele estado em que a realização profissional e a plenitude pessoal não estão mais brigando uma com a outra. Pelo contrário, elas caminham juntas em harmonia. Essa frase resume perfeitamente a mudança de mentalidade necessária. Não se trata de esforço bruto, de mais suor. Trata-se de uma alocação inteligente de energia, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Onde vale a pena investir e onde é preciso parar de perder. E aqui está a recompensa, o resultado final. Quando a estrutura interna está alinhada, os resultados do lado de fora, em todas as áreas da vida, simplesmente acompanham esse movimento. As coisas começam a acontecer de forma natural, de forma sustentável. Essa é uma visão muito poderosa, né? Ajuda a entender por que relacionamentos que parecem tão fortes vistos de fora podem acabar de uma forma que ninguém entende. Muitas vezes, o problema não é o amor, mas sim a arquitetura energética que deveria sustentar esse amor. E a gente termina com essa provocação. A ideia de que o sucesso, na sua forma mais completa e verdadeira, talvez não seja algo a ser caçado lá fora, mas sim algo que emerge, que floresce, quando a nossa própria estrutura interna está em ordem. Fica a reflexão.